Fala aí, pessoal, tranquilo? Passando aqui para fazer mais uma aula do lado do cosseno.com que a gente preparou especialmente para o pessoal que não manja muito de polinômios ou que estuda pouco esse assunto. É uma questão simples da Olimpíada Americana, mas é interessante para vocês aprenderem um pouco a mexer, assim, quem está mais no início, a mexer com polinômios e as raízes dos polinômios. Então vamos lá. A questão é o seguinte, é uma equação polinomial, essa equação aqui, e ela vale para todo x. E o que a gente quer é que vocês descubram quais são os polinômios que satisfazem essa equação polinomial aqui, ou seja, a gente quer todos os polinômios que satisfazem. Então, para quem está começando a estudar polinômios e tal, é bem comum você tentar expressar o polinômio dessa forma aqui, né? Porque muitas vezes é a primeira expressão que vem na nossa cabeça, né? E aí a gente tenta substituir aqui, fazer manipulações e isso acaba não ajudando tanto, né? Então é sempre importante você que está começando a estudar polinômios pensar um pouco também na outra forma de escrever um polinômio, né? Que o polinômio ele vai ter as raízes dele, que podem ser reais ou complexas, né? Então a gente também pode escrever ele dessa forma aqui, né? Ou seja, como sendo um produto de fatores dessa forma, x menos uma raiz aqui, as raízes x1, x2 até xn, né? Então é sempre importante ter essas duas expressões em mente. Nesse caso aqui, a gente consegue resolver mais facilmente pensando nesse approach aqui. Então, qual que é a ideia, né? Se a gente olhar para essa equação aqui e a gente substituir x igual a 10 nesse caso, esse lado aqui zera, né? Esse lado aqui não zera, ele vai ficar 11. Então, a gente consegue concluir que 11 vezes o P de 10 vai ter que ser zero. Ou seja, o P de 10 é zero. Ou seja, olhando só esse lado aqui da expressão, a gente já consegue concluir que 10 é uma raiz de P de x. Então, da mesma forma, a gente também consegue concluir que x é uma raiz. Por quê, né? Se a gente fazer uma mudança de variável aqui, se a gente pensar no x mais 1 como sendo um u, a gente consegue, dessa mesma forma, pensar nessa equação polinomial da forma u vezes p de u menos 1, né? Porque a gente disse que u é x mais 1, então x é u menos 1. Isso aqui tem que ser igual ao x menos 10, né? Ou seja, a gente tem aqui p de u menos 1, e do outro lado, né, como x mais 1 é u, então x é u menos 1, então x menos 10 vai ser u menos 11, né? P de u. E usando o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, né, substituindo x igual a 10, só que aqui u igual a 0, para zerar, né, a gente zera esse lado todo. Aqui não zera, porque vai ficar menos 11, né? E vai ficar então que o p de 0 é 0, ou seja, o 0 é uma raiz de polinômio p também. Então, independente do polinômio que a gente tem, a gente sabe já que o 10 é raiz e o 0 é raiz. Então, a gente pode escrever o polinômio dessa forma aqui, ó. P de x vai ser x multiplica x menos 10 vezes 1 P1 de x, onde P1 de x é também um polinômio. Esse raciocínio às vezes a gente não tem, né? Mas a gente pode decompor esse P de x aqui como sendo um produto de coisas simples de visualizar, no caso esse x menos 10, vezes um novo polinômio, que também é um polinômio que a gente vai incluir lá depois, e que pode nos trazer alguma consequência, né? Ou alguma facilidade de escrever desse jeito em vez de escrever desse jeito aqui. Então, vamos substituir isso aqui naquela expressão. A gente substituir, vai ficar então que x mais 1 vezes o p de x, que é x vezes x menos 10 vezes p1 de x, tem que ser igual a x menos 10 multiplica p de x mais 1, né? Tem que substituir agora x mais 1 aqui, então vai ficar x mais 1, x menos 9 e P1 de x mais 1. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar esses dois termos, posso cancelar esse termo aqui com esse termo aqui, então a gente fica aqui x vezes P1 de x é igual a x menos 9 vezes P1 de x mais 1. Novamente, a gente pode de novo usar aquele mesmo raciocínio, né? O que a gente quer muito é expressar dessa forma aqui. Então a gente sempre tenta achar as raízes. Para achar as raízes, a gente quer sempre zerar um desses lados aqui, porque seria bem provável, zerando um dos lados, que o outro lado a gente tivesse o P de alguma coisa dando zero, né? Ou seja, sempre achando uma raiz dele. Então a gente pode usar de novo essa ideia, né? Então a gente substitui x por 9, vê que zera, né? Esse lado aqui.
9 aqui não vai zerar. Então, o nosso P1 de 9 vai ter que ser 0. Ou seja, 9 é a raiz desse polinômio P1 de x. Da mesma forma, né, se a gente fizer uma mudança de variável de novo, né, chamando x mais 1 de u, então x vai ser u menos 1, então 1 também é a raiz desse polinômio. Ou seja, a gente pode dizer que o P1 de x, ele é x menos 9 vezes x menos 1 vezes um P2 de x. E agora a gente continua utilizando essa mesma ideia, né? A gente vai substituir lá, e aí vocês podem ver, né, que se a gente substituir essa expressão aqui nessa daqui, a gente vai cancelar o 9 e o 1, aí vai ficar com x menos 8, por conta desse x mais 1 aqui, e vai ficar com um x mais 2 também, do outro lado aqui. E novamente a gente vai poder concluir que o x igual a 2 e o x igual a 8 também são raízes do nosso P2 de x. Então, com esse raciocínio, a gente consegue deduzir que as raízes desse P de x, né, algumas delas vão ser 1, 2, 3 até o 10 e o 0. Né? Então, a gente pode dizer que o nosso P de x ele vai ser x, x menos 1 até x menos 10 vezes 1 Q de x. Certo? Com essa linha de raciocínio aqui, a gente pode sempre substituir lá. Aí, por conta desse x mais 1 aqui e daquele x mais 1 lá, a gente consegue sempre ir subindo, né, dos extremos. A gente primeiro chegou de 0 a 10, depois de 1, 9, depois de 2, 8, e assim sucessivamente. Então, a gente vai conseguir do 0 ao 10 como sendo raízes. Então, agora, substituindo essa equação aqui na original, que é o mais natural a se fazer, a gente vai ter, então, que x mais 1 vezes o P de x, que é x menos 1 até x menos 10 vezes o Q de x, vai ter que ser igual a x menos 10 vezes P de x mais 1, que vai ser x mais 1, x até x menos 9 vezes Q de x mais 1. E agora que vem a mágica, né? Ó, vai cancelar aqui com aqui, vai cancelar esse com esse, e esse restante aqui vai cancelar com esse restante aqui. Né? Aqui é 3 pontinhos, tá? Então, cancela e cancela. A gente fica, então, com Q de x igual a Q de x mais 1. Então, a gente tem que Q de x é igual a Q de x mais 1. Mas isso vale para todo x, né? Todo x real isso vale. O que significa? Isso significa, então, que existem infinitos valores de x que dão... Existem, então, infinitos valores de x que dão o mesmo resultado aplicado em Q. Ou seja, Q tem que necessariamente ser um polinômio constante. Caso contrário, seria um absurdo. Ou seja, a gente pode, sei lá, chamar o Q de x de 1a, que é um constante. Então, todos os polinômios que satisfazem aquela equação são da forma P de x igual a 1a vezes x menos 1 até x menos 10. E esse A ele pode ser qualquer constante, certo? Se vocês substituírem, por exemplo, A igual a 0 aqui, substituírem lá, vocês vão ver que funciona. A igual a 1, A igual a 2, sendo qualquer real. Então, esse aqui é o conjunto de polinômios que satisfazem aquela equação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Entrem no nosso site, cosseno.com, o maior acervo de questões do Brasil. Entrem lá, se inscrevam, façam o login. E agora no YouTube aqui também, se vocês puderem compartilhar e curtir, comentem também aí para ajudar. E se vocês tiverem alguma dúvida e tal, ou sugestão de vídeo, podem mandar lá nos comentários. Valeu!